Eu sei que é só um barulho seco, curto, só isso. Mas tem gente que treme quando escuta um apito, ou um estouro de escapamento na rua, ou o barulho da porta do quarto batendo. Para mim, é o tec, um tec seco, no azulejo do banheiro. Eu trabalhava num laboratório anexo a um hospital regional, interior de Minas, turno da madrugada. Tinha dia que parecia que o tempo não andava. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado da sala de microscopia e o barulho dos próprios passos. Isso quando tinha laudo para fazer. Quando não tinha, o corpo ia ficando pesado e qualquer ruído virava acontecimento. O banheiro do laboratório era dentro do próprio setor. Pequeno, pia de coluna, vaso sanitário antigo, um espelho torto. Azulejo branco no chão e nas paredes, daquele que parece molhado mesmo estando seco. Iluminação fria. Dava até tontura às vezes. Só usava ele quem estava de plantão ali mesmo. Gente de fora nem sabia que existia. A primeira vez que eu escutei, achei que era só o piso estalando. Mudança de temperatura, pressão, coisa comum. Eu entrei, fechei a porta, abaixei a cabeça para mexer no zíper e... tec! Do lado esquerdo, quase rente ao rodapé. Não liguei. Só achei o som seco demais, quase sem eco, como se tivesse vindo de dentro do azulejo. No outro dia, igual. Entrei, virei de costas, abaixei o tronco, tec, de novo. Mesmo lugar, mesmo som. Aí comecei a testar. Entrei e fiquei parado. Nada. Fingi que ia mexer no zíper. Tec. Abaixei sem tirar os olhos do ponto. Nada. Virei rápido, não estalou. Só acontecia quando eu abaixava a cabeça mesmo ou virava de costas com calma. Um tipo de rendição corporal. Vulnerabilidade. Aos poucos aquilo começou a me incomodar. Porque no fundo, não era o som. Era o momento exato em que ele vinha. A madrugada já é silenciosa por natureza. Mas no laboratório, aquilo era amplificado. Tudo fazia barulho. O clique do mouse, o assobio da torneira, até a respiração nas salas fechadas. Então aquele estalo ficava ainda mais evidente. Um som solitário, num banheiro sem janelas, quando eu estava sozinho e com a cabeça abaixada. Comecei a evitar ir ali de madrugada. Fazia xixi no banheiro do almoxarifado que ficava no corredor. Dava mais volta, mas era melhor. Só que de vez em quando não dava para evitar. Pressa, protocolo ou pura distração. E sempre que eu esquecia, o tec me lembrava. Uma noite dessas, eu entrei com medo mesmo, já esperando o barulho. Mas não veio. Fiquei uns 2 minutos ali, imóvel, nada, fiquei quase feliz. Mas quando fui sair, virei de costas para pegar o álcool gel e tec! Baixinho, seco, de novo. Eu nunca falei disso com ninguém, porque convenhamos, é só um som, né? Um estalo no azulejo. Que sentido tem? Só que o corpo não liga para a lógica. E toda vez que eu entrava naquele banheiro, o ombro enrijecia, a respiração prendia. E o olhar caía sem querer para o mesmo canto. O rodapé da parede esquerda quase na quina. Teve um dia que eu cheguei a encostar ali para ver se o azulejo estava solto. Mas estava firme, frio, liso, liso até demais. Eu cheguei a achar que era coisa da minha cabeça. Cansaço, ruído muscular, sugestão. Mas aí veio o dia do comentário. Era um técnico de apoio, gente boa, que fazia o turno comigo de vez em quando. A gente estava conversando sobre manutenção, torneira pingando, essas coisas bobas de madrugada. Do nada ele solta: "Ô, tu já reparou que tem um pedacinho daquele banheiro que é mais gasto? Tipo mais liso?" Na hora não entendi. Como assim? Na parede ali, do lado esquerdo, perto do vaso. Parece que alguém encostou a vida inteira ali, sabe? Eu travei, tentei disfarçar. Dei risada, falei: "É, né? Pode ser." Mas minha nuca ficou gelada, porque era exatamente onde o estalo acontecia. O mesmo ponto, a mesma altura. E ele não sabia de nada. Eu nunca mais entrei naquele banheiro sozinho depois disso. Depois daquele comentário, ficou impossível fingir que era coisa da minha cabeça. Porque ele não só descreveu o ponto exato do azulejo,
Como usou as mesmas palavras que eu evitava pensar. Parece que alguém encostava ali. Eu nunca falei isso em voz alta, mas pensava. Pensava toda vez que virava de costas e o Tech vinha. Como se tivesse algo ali, rente ao piso, só esperando o meu descuido, o meu corpo abaixar, o meu olho sair da linha reta. Era isso que incomodava. Não o som, o instante, a ação em que eu mais me sentia desarmado. Baixar o tronco, virar de costas, mexer no zíper. Era o momento exato em que vinha o som. E era sempre seco. Nunca vinha com eco. Nunca vinha com resposta. Só o tec. Como se uma unha batesse leve demais. Ou como se o próprio azulejo rachasse por dentro, mas sem se quebrar. Um som contido. A verdade é que a gente aprende a ignorar certas coisas, não por coragem, mas por instinto. Eu continuei trabalhando ali por mais 2 anos, sem contar para ninguém. E ninguém mais tocou no assunto, nem o técnico que comentou. Depois daquilo, ele nunca mais falou no banheiro, nem mesmo quando a pia entupiu ou quando tiraram o espelho torto para trocar. Era como se, por reflexo, todo mundo evitasse aquele banheiro. Teve uma madrugada, perto do meu último mês, que me chamaram para cobrir um colega que passou mal. Plantão de sábado, corredor deserto, o hospital todo em silêncio, só as luzes de emergência acesas. Eu estava sozinho e por um segundo esqueci. Entrei no banheiro do laboratório, nem sentei. Entrei, fechei a porta, fui direto para a pia lavar as mãos. E na hora que virei de costas para pegar o papel, tec, baixo, preciso, no mesmo ponto. Na hora meu braço travou no ar. O papel nem chegou a sair do dispenser. Fiquei congelado uns segundos, o coração acelerando, e uma coisa estranha aconteceu. Eu comecei a sorrir, de nervoso, como quem está prestes a chorar. Eu falei sozinho, de novo, né? E saí e tranquei a porta. Tranquei mesmo sabendo que ninguém mais ia usar, que ninguém ia entrar ali, que ninguém nem lembrava daquele banheiro. Mas eu lembrava, e o corpo também. Foi aí que comecei a entender que trauma não precisa de grandeza. Que às vezes o que marca não é o susto, nem o vulto, nem a tragédia. É o padrão, é o detalhe, é o momento que se repete sem falhar. O que dá medo não é o azulejo estalar, é ele estalar toda vez que você vira de costas, como se te estivesse esperando, como se só quisesse aquele gesto, aquele segundo em que o corpo desliga a defesa. Eu nunca vi nada, nunca ouvi voz, nunca senti vento gelado. Mas o tec me seguia em pensamento. Às vezes, em casa, no banheiro de manhã cedo, eu abaixava para pegar a escova e ouvia coisa. Uma lembrança, uma sugestão, uma expectativa, só de baixar a cabeça. E o corpo travava, ainda trava. Uns meses depois que saí do hospital, fui visitar uma prima no interior de São Paulo. Ela tinha feito uma reforma no banheiro da casa, tudo novinho. Elogiei o acabamento, os azulejos. Entrei para lavar o rosto. Quando me inclinei para abrir a torneira, na hora, o ombro enrijeceu, a mão tremeu. O pescoço não virou, não teve estalo nenhum, mas meu corpo esperava. Demorou mais de 1 minuto para eu conseguir me mexer. E é por isso que eu resolvi contar. Não porque seja uma grande história, não tem reviravolta, não tem final explicado, não tem nada. Nada além de um som seco num ponto fixo do banheiro. Um som que só acontecia quando eu me expunha. Um som que, sozinho, não quer dizer nada. Mas no contexto certo, no horário certo, com o corpo certo, vira medo. Medo de abaixar a cabeça. Medo de virar de costas. Medo de ser observado em silêncio. Hoje em dia, quando ouço algum barulho parecido, piso cedendo, móvel antigo estalando, piso novo assentando, meu corpo ainda endurece. A respiração ainda prende. O olho ainda desvia. Porque o tec nunca foi só som. Foi uma presença, uma repetição, um lembrete de que existe alguma coisa no mundo que só aparece quando você não está olhando. E eu não lembro do dia em que parou, mas lembro do último estalo,
porque o corpo travou. E até hoje, trava. Eu não sei explicar certinho o motivo, mas tem coisa que a gente só percebe quando para de acontecer. Meu nome é Ramon, tenho 22 anos, trabalho de madrugada numa padaria 24 horas aqui no interior de Minas. Bairro tranquilo, bem de boa, nada demais. Só que quanto mais você convive com o silêncio das madrugadas, mais repara nas coisas pequenas. E às vezes, o que parece pequeno é justamente o que mais devia chamar atenção. Eu sempre fui muito certinho com o horário. Começava meu turno à meia-noite, pegava o balcão limpo, enchia a estufa de pão de queijo, organizava o troco, essas coisas. E todo dia era igual, quase como relógio. A única coisa que fugia do script, e que depois virou rotina também, era ela, uma senhora, sempre por volta das 4h20 da manhã, todo dia. Cabelo branquinho preso para trás, roupa simples, sandália e sempre carregando uma sacola verde. Daquelas de pano, sabe? Meio desbotada. Ela entrava devagar, falava baixo e pedia sempre a mesma coisa. Um pão doce, por favor, só um. Nunca quis mais nada. Nunca café, nunca suco, nunca troco. Pagava sempre em moeda, moeda mesmo. Quase sempre dava certinho o valor. Às vezes eu até ajudava quando faltavam uns 10 centavos. Mas ela nunca pediu, só olhava com aquele jeitinho calmo, meio cansado, e esperava, como se soubesse que eu ia entender. Depois que eu entregava o pão, ela ia direto para o mesmo banquinho no canto, perto da vitrine. Sentava, comia devagar, mexendo pouco, e depois saía, sem pressa, sem conversar, sem sumir de repente. Só saía, como qualquer pessoa sairia. Durante uns 20 e poucos dias foi assim, toda madrugada, e eu nunca achei estranho, juro. Para mim, era uma cliente normal, discreta, mas educada. Nunca incomodou, e como o meu turno era solitário, até me fazia bem ver uma pessoa que parecia previsível. Só que aí teve uma madrugada diferente. A gente estava com um motoboy novo. Primeiro dia dele na madrugada. Chegou atrasado, quase 4h30. Entrou meio afobado, tirando o capacete, falando alto. Caramba, quase atropelei uma senhora ali na esquina agora, do lado do poste. Eu nem olhei para ele direito, só perguntei no automático, com uma sacola verde? Na hora que eu disse isso, ele travou. Como você sabe? Foi aí que eu parei o que estava fazendo e olhei para ele de verdade. Ela acabou de sair daqui. Silêncio. Ele ficou me encarando. Depois disse mais baixo. Não tem como. Ela estava lá, parada, me olhando. Eu desci da moto até. Achei que ela ia atravessar, mas ela ficou ali, só olhando. Não andou, não reagiu. Eu fui até a porta e olhei. A rua já estava vazia. O poste, o ponto de ônibus, tudo normal, sem ninguém. Na hora, um arrepio subiu pelas minhas costas. Mas eu tentei deixar quieto. O motoboy foi embora depois da entrega, mas antes de ir ele soltou. Aquilo ali foi estranho demais. Ela parecia, sei lá, parada demais. Fiquei com aquilo na cabeça. Não pelo que ele disse, mas porque a senhora era sempre igual. Tudo nela. O jeito, a hora, até o número de moedas. Resolvi puxar as imagens da câmera de segurança da calçada. Fui voltando dia por dia. E foi aí que meu estômago virou. Em nenhuma das gravações ela aparece. Nenhuma. Nem entrando, nem saindo, nem sentada no banco. Mas aí veio o que mais me assustou. Os registros do caixa. Fui olhar, só por desencargo, 21 vezes seguidas. Pedido de pão doce, dinheiro, moedas. Ela não aparecia nas imagens, mas o sistema dava baixa no produto. O caixa batia. O dinheiro, em moeda, sempre estava ali. Na hora que eu vi aquilo, os registros batendo com os dias que eu lembrava de ter atendido ela, mas sem imagem nenhuma dela entrando, sentando, saindo, nada. Eu congelei.
Não era só estranho, era impossível. Fechei o sistema, sentei no banco onde ela costumava ficar. Estava limpo, seco, sem marca de nada. Mas eu juro por tudo que é mais real nessa vida. Eu já tinha visto ela ali, várias vezes. Ela levantava a sacola com cuidado, ajeitava no colo, tirava o pão do guardanapo, dava mordidas pequenas. Uma vez, lembro que ela até limpou a boca com um lenço que tirou da sacola. Eu vi isso, eu vi. Como é que aquilo podia não estar na câmera? Fiquei uns dias sem comentar com ninguém. Mas toda madrugada, 4h20, eu me pegava olhando para a porta, meio esperando, meio torcendo para não ver nada. E durante uns 4 dias, ela não apareceu mesmo. E isso foi o pior. É que o banco ficou vazio, o lugar dela, e o pão doce sobrava. Eu sempre separava um, porque já sabia que ela ia pedir, mas ele ficava ali, intocado, como se o tempo tivesse pausado. Até que na quinta noite, sem pensar muito, eu separei o pão doce de novo, não registrei no caixa. Peguei as moedinhas da minha própria carteira, coloquei lá dentro e deixei como se fosse uma compra. Eu não sei explicar. Só achei que, se ela aparecesse, não devia faltar. E ela apareceu, 4h22 da manhã. Eu estava virado para o fundo, limpando o inox da chapa, e senti aquele silêncio diferente. O barulho da rua diminui, o ventilador gira devagar, o relógio parece parar. Quando me virei, ela estava sentada no banco, sacola no colo, cabeça levemente abaixada, como sempre. Só que dessa vez, eu não lembro de ter ouvido a porta. Fiquei parado, não falei nada, ela também não, mas comia devagar, igual antes. E aí, quando terminou, se levantou, ajeitou a sacola e andou até a porta. Olhou para frente, não para mim. Saiu. Dessa vez, eu nem fui conferir a câmera. Nem quis. E naquela noite, também não faltava o pão. Desde então, virou costume. Toda madrugada, separo um pão doce. Deixo embalado no mesmo lugar. E pago com moeda. Sempre do meu bolso. Tem dia que ele sobra. Tem dia que... não. Ninguém mais fala nela. O motoboy saiu do serviço umas semanas depois. Disse que ia tentar outra coisa. Nunca mais tocou no assunto daquela noite. E eu entendo. Tem coisa que a gente prefere não entender. Só respeitar. Outro dia, uma senhora parecida entrou. Mas era outra. Pedia café preto. Tinha passo apressado, jeito ansioso. Nada a ver com ela. A verdadeira... não sei nem se era gente. Só sei que nunca falou mais do que o necessário. Nunca olhou com maldade. Nunca me fez duvidar da sanidade. Só da lógica. E que no fundo eu não quero saber a verdade. Porque se for o que eu tô pensando, é melhor continuar como tá. Eu sigo aqui, toda madrugada. E o pão doce tá sempre lá. No mesmo cantinho do balcão, separado. Pago. Esperando, porque se ela voltar, eu não quero que falte. Eu sempre gostei de fechar a loja. Era como se fosse um momento só meu. Minha mãe até dizia que eu não precisava, que ela mesma dava conta. Mas eu sabia que, no fundo, ela gostava quando eu me oferecia. Principalmente depois de um dia puxado. Ela subia, tomava um banho quente, colocava o pé para cima e eu ficava ali, com as luzes ainda acesas, ouvindo os barulhinhos pequenos da mercearia. A gente sempre morou em cima da loja. A escada ficava no cantinho, atrás do balcão de madeira. Subia direto para nossa casa. Pequena, mas era nossa. A loja também era pequena, tinha grade na frente, freezer de um lado, estufa do outro. As prateleiras eram apertadas e quando 2 pessoas tentavam passar juntas, tinha que pedir licença. A mercearia era da minha mãe desde que eu era criança. E de tanto crescer ali dentro, acabei decorando tudo. O barulho da grade, o som que o ventilador fazia quando esbarrava no saquinho de pão pendurado, até o cheiro do pano de chão molhado eu reconhecia de longe. Fechar a loja virou parte da minha rotina. Um ritual.
Eu encostava a vassoura na porta, passava um pano nos refrigerantes, conferia o troco, esvaziava o lixo, olhava se os ovos estavam bons. Era sempre assim, sempre igual. Até aquela noite. Era sábado, dia mais cheio da semana. Teve promoção de cerveja, então a calçada ficou parecendo carnaval. Muito copo plástico, muita bituca de cigarro. Minha mãe já estava com dor nas costas desde a hora do almoço. Eu vi ela forçando a lombar umas 3 vezes enquanto pegava a caixa de leite. Quando deu umas 10 para as 11, falei para ela subir. Ela relutou. Disse que ainda tinha coisa para fazer. Mas eu insisti. Falei que eu dava conta. Ela subiu meio sem querer, mas foi. Desligou a luz da escada e eu fiquei ali, com a parte de baixo toda para mim. Peguei a vassoura, encostei na grade para varrer a sujeira da entrada. O ar já estava mais fresco e eu ouvia só o barulho da vassoura riscando o chão de cimento. Foi aí que eu escutei. Um rangidinho, baixo, de ferro. Olhei na hora. A grade ainda estava encostada, mas o som não tinha vindo de mim. Não dessa vez. Pensei que talvez fosse o vento, mas não tinha vento nenhum. Esperei um pouco. Olhei para a calçada. Tudo quieto. Voltei a varrer, dessa vez mais rápido. Varrer calçada suja sempre me dava nojo, mas naquele dia me incomodava de outro jeito. Aí veio o segundo barulho. Um som seco. Parecia alguma coisa caindo ali perto das latas de óleo. Sabe aquele barulho de lata quando tomba e fica rolando devagar? Foi isso. Deixei a vassoura na porta e fui até o fundo. Olhei uma por uma, nenhuma caída. As latas estavam todas alinhadas. Até a de milho estava com o rótulo virado para frente. Não tinha nada no chão. Nada. Mas o som tinha sido real. Fiquei parada ali, meio curvada, como se meu corpo já soubesse que não era para eu estar ali daquele jeito. Não era medo, era outra coisa. Era como se eu tivesse invadido, como se aquele lugar, que sempre foi da gente, tivesse sido tomado. E não por alguém, mas por alguma coisa, alguma presença. Silenciosa, mas muito, muito clara. Não senti arrepio, não senti frio, senti vergonha. Vergonha mesmo. Como se eu estivesse mexendo no que não devia. Como se alguém olhasse para mim de dentro da loja e dissesse sem som nenhum: aqui agora não é mais seu. Fiquei com um negócio estranho no corpo. Sabe quando a gente entra num quarto e percebe que entrou na hora errada? Que tem alguém ali que não queria ser visto? Foi isso. Olhei para a vassoura, ainda encostada no freezer. Olhei de novo para a grade. Tudo igual. Mas não era. Respirei fundo, devagar, e subi, sem limpar mais nada. Subi a escada com o corpo meio torto, como se ainda estivesse carregando o peso daquilo. Do que quer que fosse aquilo. Mas nem era peso. Era como se tivesse deixado alguma coisa lá embaixo. E ao mesmo tempo, como se tivesse trazido outra coisa comigo. Minha mãe já estava deitada, luz apagada, ventilador ligado. O quarto dela sempre ficava com um cheiro de pomada e sabonete de camomila. Um cheiro bom, conhecido. Só que, naquela noite, pareceu fraco demais para me acalmar. Fui para o meu quarto, mas não deitei. Sentei na beira da cama, fiquei olhando para o chão, nem troquei de roupa. Só sentei. Ouvia o som do freezer lá debaixo. Aquela vibração que subia pelas paredes. Aquilo sempre foi parte da casa. Sempre. Mas naquela noite, soava como um som vindo de outro lugar. Fiquei tentando entender o que eu tinha sentido. Não era susto. Não era aquela coisa de filme de terror. Era um sentimento mais miúdo, mais escondido. Tinha sido um aviso. Mas não daqueles que gritam. Daqueles que sussurram só para você. Eu sabia que não era coisa da minha cabeça, porque a sensação veio antes do pensamento. Não tinha ninguém ali. Eu sei, mas também não estava vazia. A loja não estava vazia. Acordei no outro dia com a luz do corredor batendo no meu rosto. Minha mãe já estava de pé e eu escutei ela mexendo nas sacolas. Desci devagar. Ela me olhou,
com aquela cara de quem pergunta sem abrir a boca. Aí falou: "Você limpou tudo ontem?" Eu respondi que sim, não quis conversar. Ela assentiu como se aceitasse, mas eu vi que os olhos dela deram uma olhada rápida para o fundo da loja. Talvez ela tenha visto, talvez ela tenha sentido também. Ou talvez só tenha notado a vassoura ali, encostada do jeito que eu deixei. Eu tomei café sem falar nada, desci a cabeça o tempo todo, e quando ela virou para pegar a caixa de fósforo em cima do freezer, eu encarei a vassoura. Ela ainda estava lá, encostada do mesmo jeito, torta, como se estivesse esperando. Como se soubesse que eu não ia tocar nela. Não toquei, passei direto e nunca mais fechei a loja. Até hoje, minha mãe às vezes me pede para ajudar, mas eu dou um jeito. Invento dor de cabeça, falo que tenho coisa da escola, me ofereço para lavar a louça lá em cima, qualquer coisa, menos ficar lá embaixo depois das 11. Se falta troco, eu deixo. Se a prateleira tá suja, paciência. Se derruba coisa, é só no dia seguinte. A loja continua ali, do mesmo jeitinho, mas não é mais minha. E eu também não sou mais dela. Eu entendi aquilo tarde, mas entendi. Tem lugar que expulsa a gente sem precisar empurrar. Só olha e a gente vai embora. Desde aquela noite eu não limpo mais nada depois das 11. Não é medo, é respeito. Ou talvez só aviso. Tinha um banheiro que eu deixava por último. Mas não era por preguiça, não. Era por, sei lá, um incômodo. Aquilo que a gente sente sem saber explicar direito. Eu sou a Regina, tenho 44 anos. Trabalho de madrugada fazendo limpeza num escritório de contabilidade que fica no 7º andar de um prédio comercial, aqui no centro. Já faz um bom tempo. Nunca me meti com essas coisas de medo, de história, de ver coisa. Sempre fui de fazer o meu serviço e ir embora. Só que tem uns negócios que não pedem permissão para acontecer. Eu sigo a mesma ordem todo turno. Começo pela recepção, depois sala de arquivos, depois copa e refeitório. Os banheiros vêm por último. Não porque sejam mais difíceis, mas porque um deles me dá um negócio ruim, principalmente o de visitantes. É um banheiro normal, branco, com azulejo liso, lavatório com cuba redonda, espelho daqueles compridos na frente da porta. Mas a luz ali não é como nos outros. Ela só acende com presença, sensor, né? E demora. Eu chego na porta e fico ali, parada, esperando aquele estalo da luz. E o espelho é direto para a porta. Parece que quem está lá dentro enxerga quem está fora. Mesmo vazio, parece que tem alguém. Na primeira vez que eu ouvi, eu estava vindo do refeitório. Tinha apagado a luz da copa, passado pelo bebedouro. Estava ali, quase abrindo a porta. Foi quando escutei. Foi tão curtinho que eu nem entendi na hora. Um sabe? Um gritinho. Nem dá para chamar de risada. Foi seco, baixo, tipo engasgado, como se alguém tivesse feito aquilo bem do fundo da garganta, sabe? Um sozinho. Fiquei parada. Olhei em volta. O andar estava todo quieto, só com aquele barulho do ar-condicionado soprando e um zunido lá do fundo da elétrica. Não tinha ninguém, e mesmo assim eu senti aquele arrepio subir pelas costas. Entrei, acendi a luz, olhei tudo. Vaso, pia, box, nada. Nenhum sinal de gente. Pensei que podia ser da tubulação, retorno de água, essas coisas, mas fiquei com aquilo na cabeça. Na noite seguinte fui de novo, fiz o mesmo caminho. Refeitório, bebedouro, cheguei no corredor. Antes de abrir a porta, de novo. Mesmo som, mesmo tom, mesma distância. Era como se estivesse vindo do fundo do banheiro e só acontecia antes de a luz acender. Sempre do mesmo jeito. Tentei pensar que fosse coisa do sono. Eu já estava acostumada a passar a noite acordada, mas de vez em quando o cansaço bate e a cabeça faz hora com a gente, não é? Mas começou a repetir. 2 vezes na mesma semana. Depois de novo. E sempre só ali.
Nos outros banheiros, nunca. Só no de visitantes. Teve uma madrugada que eu saí da copa mais devagar, estava com dor nas pernas. E em vez de ir direto, fui pegar o pano na despensa que fica do outro lado do andar. Quando voltei e cheguei perto do banheiro, me deu um gelo, porque o som veio antes. Antes de eu virar o corredor, antes de eu chegar na porta, eu ainda estava no caminho e já tinha escutado. O mesmo "xê". A diferença é que, daquela vez, eu ouvi do outro lado da parede, como se tivesse alguém ali dentro esperando eu chegar. E dando aquela risada curta antes de me ver, como se soubesse, aquilo me travou. Eu parei no meio do corredor e senti o coração apertar. Foi físico mesmo. Deu um calor nas costas, mas as mãos gelaram. Abaixei o pano. Dei 2 passos até a porta e perguntei baixinho: "Tem alguém aí?" A luz acendeu, sozinha, do jeito que sempre fazia, mas dessa vez com o banheiro ainda fechado. E o silêncio depois foi pior do que o som. Não tinha barulho de descarga, nem de gente se mexendo, nada. Fiquei ali uns segundos com a mão parada na maçaneta até que entrei. Claro que não tinha nada, mas eu não consegui continuar como antes. Voltei, respirei fundo e fui para outro cômodo. Deixei aquele banheiro por último naquela noite. E nas seguintes também. Não é que eu tenha certeza do que ouvi, mas também não acho que inventei. A gente sente quando não é coisa de cano. Depois daquela noite, eu parei de seguir a ordem certinha. Não quis dar bandeira nem parecer boba, mas comecei a limpar aquele banheiro sempre por último. Às vezes nem era tão tarde, mas eu fazia parecer que era o fim do turno. Acho que era para dar tempo de alguém chegar, ou pelo menos ter mais movimento no andar de baixo. Sei lá, a gente vai se protegendo como dá. Evitei comentar com os outros. Primeiro porque parece maluquice. Depois porque, sei lá, vai que a coisa é pior quando a gente fala. Mas teve um dia que não deu para segurar. Eu estava no refeitório, lavando as canecas dos funcionários, e a Marli, que faz a limpeza da manhã, mas estava cobrindo a madrugada comigo naquela semana, entrou para pegar café. Ela é mais velha, uns 50 e tantos, quieta igual eu. Sempre respeitei o jeito dela. Nesse dia, não sei por que falei. Sussurrei, quase com vergonha. "O banheiro lá do canto. Você já ouviu alguma coisa esquisita?" Ela parou. Nem me olhou direito. Ficou só com a mão na alça da térmica, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Aí respondeu, baixo, como quem não queria dar corda: "O de vidro fino na porta preta?" Eu só confirmei com a cabeça. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou, sem levantar o tom: "Melhor não responder." Foi só isso. Não disse mais nada, nem perguntou o que eu tinha ouvido, nem contou nada dela. Só falou aquilo. E sabe o que me deu mais medo? Não foi a resposta. Foi o jeito que ela falou, sem surpresa, como se já soubesse. Como se não fosse a primeira vez que alguém perguntava. Como se aquilo já tivesse sido respondido antes e não tivesse dado certo. Desde então, não entro mais ali sozinha. Nem se faltar luz nos outros, nem se estiver tudo calmo. Se for o caso, deixo aquele banheiro para o pessoal da manhã. Digo que pulei sem querer ou que já tinham usado. Mas não entro. E olha que nem é medo, viu? É mais respeito. Respeito por coisa que a gente não entende. Respeito por espaço que não quer companhia, porque tem coisa que não precisa gritar para assustar. Basta um gritinho, aquele rê, curtinho, seco, sempre do mesmo canto, como se tivesse alguém lá dentro, esperando. Eu só vi ela uma vez. Mesmo assim, eu não sei se vi direito. Trabalho como caixa de supermercado há bastante tempo. Já passei por 2 mercados diferentes, mas nesse que eu tô agora já vai fazer 4 anos. E sempre no mesmo horário. Entrada às 22 horas, saída às 6 horas. De noite é mais tranquilo. Tem menos movimento, quase nada depois da meia-noite. A maioria dos clientes são entregador, gente que passou o dia fora.
Ou gente esquisita mesmo. A gente se acostuma. Coisa que no começo assustava, hoje já não me afeta. Barulho do sensor tocando sozinho, vulto que aparece na câmera e some. Tudo coisa de sistema velho, variação de luz, imagem com atraso. Não é? Mas teve uma coisa que eu nunca consegui acostumar, nem esquecer. Era uma quarta-feira. Eu lembro porque no turno da noite as coisas acontecem tão espaçadas que tudo vira ponto de referência. Essa foi a quarta do biscoito. Devia ser 1h40 da manhã. O sensor da porta abriu normal, sem travar nem nada. Entrou uma mulher, cabelo preso, moletom escuro, daqueles mais surrados, calça larga. Ela não olhava para os lados. Só foi direto na prateleira de biscoito, pegou um pacote simples daqueles de água e sal. Depois uma garrafinha pequena de água. Andava devagar, arrastando um pouco o pé, não mancando. Era mais como se não tivesse pressa nenhuma mesmo. Veio até o caixa 3, que era onde eu estava. Parou, não falou nada, passou os 2 produtos. Pagou em dinheiro trocado. Nota de 5, eu acho. Fiz a pergunta de sempre se queria notinha e ela fez que não com a cabeça. Só isso. Nem lembro de ter olhado direto para a cara dela. Quer dizer, devo ter olhado, né? Mas não lembro. Só lembro da roupa, do jeito que andava, do som do pé raspando e do barulho baixo da sacola de plástico quando eu puxei. Ela pegou a sacola, saiu pela porta e foi isso. Tudo normal. Daqueles atendimentos de segundos. Só que não terminou ali. Na semana seguinte, também numa quarta, quase no mesmo horário, 1h37, 1h38 por aí, o sistema travou bem na hora que eu ia fechar uma compra. Foi rápido, coisa de 2 segundos, mas ficou tudo congelado. Tela azulada, sem resposta. Quando voltou, apareceu uma compra em aberto no caixa 3. Uma compra não finalizada. Eram 2 itens: biscoito de água e sal. Garrafinha de água de 500 ml. A mesma marca, a mesma combinação. Até o preço era o mesmo da semana anterior. Olhei para o corredor, vazio. Olhei para as câmeras, ninguém. Olhei para o lado sem levantar muito a cabeça, nada. Mas o sensor da porta tinha piscado, só piscado, sem abrir. Fiz o que a gente sempre faz. Passei álcool no teclado, reiniciei o sistema, dei baixa manual e deixei quieto. Na outra quarta, de novo, quase no mesmo horário. Sistema deu aquela travada leve. 2 segundos, tela azulada. Quando voltou, compra em aberto. Mesmos produtos, mesmo valor, mesmo caixa. Só que dessa vez teve uma coisa diferente. O som. O som da sacola. Quem trabalha em caixa reconhece. É um estalo seco, automático, meio embolado, que vem daquelas garras de metal quando você puxa uma sacola do suporte. Tem hora que elas travam e a gente puxa de novo e aí o barulho sai meio torto. Eu escutei esse som, mas não tinha ninguém no caixa. E não fui eu quem puxou. Olhei para baixo. Sacolas estavam do mesmo jeito. Nenhuma puxada, nenhuma fora do lugar. A câmera, como sempre, não mostrava nada. Nem corredor, nem área da frente. Só as luzes, brancas e paradas. E mesmo assim, o som da sacola veio. A partir daí virou rotina. Quarta, entre 1h30 e 2, o sistema dava uma engasgada. Quando voltava, lá estava a compra não finalizada. Biscoito e água. E o sensor piscava. Só piscava, sem abrir. Nunca mais vi a mulher, nunca mais do jeito de antes. Mas toda quarta meu corpo se preparava, sem perceber. Tipo quando você sabe que uma coisa vai acontecer, mas não quer pensar muito. E o que mais me deixava inquieta era tentar lembrar do rosto dela. Eu juro que tentei, mas não vinha mesmo. Eu lembrava da mão entregando o dinheiro, da forma como segurava a garrafinha, até do cadarço do tênis que estava solto. Mas o rosto, não. Era como se tivesse sido apagado. Como se eu tivesse olhado sem ver. Como se a memória tivesse bloqueado só aquele pedaço. E cada semana que passava, isso doía mais. Porque, se eu não lembro do rosto dela, como é que eu sei que foi ela?
Mas eu sei, porque o som da sacola ainda vem igual. E quando ele vem, meu corpo inteiro gela. Mesmo que eu esteja sozinha, mesmo que não tenha cliente há horas, mesmo que as sacolas ainda estejam penduradas no suporte, tem gente que não esquece o que viu. Eu sou o contrário. Esqueci o principal. E isso me persegue mais do que se eu tivesse visto coisa demais. Depois de algumas semanas, eu parei de contar. Porque contar significava aceitar que estava acontecendo de verdade. Eu tentava pensar como falha do sistema, bug de atualização, coincidência de item. Mas só até o som da sacola vir de novo. Só até o sensor piscar. Só até o barulho do pé arrastando voltar na minha cabeça, mesmo que ninguém tivesse passado ali, e aí não tinha explicação. Teve uma vez que eu até pedi para o segurança olhar comigo, fingindo que era erro no sensor da porta. Mas naquela noite não teve nada. Foi só eu ficar sozinha de novo e o sistema travou. Mesmo horário, mesmos produtos, e o som da sacola voltou. Um estalo leve, depois outro mais seco, como se alguém tivesse puxado 2 vezes. A sacola nem saiu do lugar. Depois disso, eu parei de comentar. Nem com as meninas da manhã eu falava mais. Porque se você fala uma vez e a pessoa olha com cara de "tá ficando doida", você entende o recado. E eu entendi. Fiquei mais na minha, trabalhando, virando noite e esperando as quartas, mesmo sem querer. É estranho esperar uma coisa que você tem medo de acontecer. Teve uma noite, acho que a mais pesada, que o som veio mais cedo. Era 1h20 ainda. E dessa vez, teve um terceiro som, o da nota. Nota de dinheiro sendo passada. Não caiu nada no caixa. Nenhum valor entrou. Mas o som veio, baixo. Como se ela tivesse deixado o dinheiro ali. Como naquela primeira vez. Eu olhei para frente do caixa e por um segundo eu pensei ter visto alguma coisa no vidro da porta automática. Uma sombra, talvez, mas eu nem tive coragem de conferir. Fiquei parada, só ouvindo. Eu só escuto o barulho da sacola, toda vez, sozinha. Às vezes eu penso que talvez ela só queria continuar vindo, porque ninguém repara muito na gente aqui. Passa, compra, vai embora. Talvez aquele fosse o único lugar que ela vinha sempre. Talvez ninguém tenha notado que ela parou de vir. Talvez nem eu tenha notado no tempo certo. Só fui perceber quando o sistema começou a travar. Como se ela ainda estivesse tentando passar. Como se a compra nunca tivesse terminado. E eu não sei se isso é culpa ou se é só peso de memória. Mas tem noite que eu vejo o plástico da sacola balançando, bem leve, sem vento, sem ninguém por perto. Aí eu abaixo a cabeça, respiro fundo e espero passar. Não é medo, não mais. É como se fosse parte do trabalho agora. Tipo passar o pano no balcão, fechar a gaveta do troco, bater o ponto e escutar o barulho da sacola. Como se fosse ela dizendo que passou de novo. Hoje em dia, mesmo que a compra não apareça mais, o som continua, bem no meio do silêncio. Barulho claro, familiar. Estalo do plástico sendo puxado com cuidado. E eu deixo fazer. Eu não sei se era de verdade, mas sei que toda quarta, entre 1h30 e 2h, meu corpo se prepara, como se ela fosse passar de novo. E se passar, eu não vou cobrar. Só vou ouvir o barulho e deixar ir.